Amados irmãos, Jesus é o nosso amado Senhor. Eu sou o Francis Silva, reúno na Igreja em Cristalina. E nesse vídeo eu irei falar de um livro precioso, que é o livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. Irei fazer o resumo do capítulo 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é de grande alegria estarmos juntos, amados irmãos, participando desse aperfeiçoamento de líderes, junto com os irmãos. E foi por meio desse aperfeiçoamento que o Senhor está nos aperfeiçoando também, principalmente no que diz respeito à nossa consagração como pastor, como diáconos, como diaconisa, como presbíteros. Então, por meio desse aperfeiçoamento, nós estamos sendo renovados. Eu creio que cada irmão está sendo renovado. E esse livro é muito precioso, Como Pastorear o Rebanho de Deus. É um livro que tem tudo a ver com a missão que o Senhor deu para cada um de nós. Todos nós fomos chamados para cuidar do rebanho de Deus. E o capítulo 1 tem como tema modelos do rebanho. Então isso significa que o Senhor hoje precisa de modelos para conduzir o rebanho de Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E que característica esse modelo precisa ter? Apenas ele ter um coração disposto para cuidar do rebanho de Deus. Então, a essência do capítulo 1 deste livro é a nossa pessoa. Como está a nossa pessoa? Como está a nossa visão no que diz respeito ao reino de Deus? Como está a nossa postura nas reuniões? Então, amados irmãos, o capítulo 1 trata disso. O capítulo 1 mostra também o exemplo de José, que teve aquela visão, como todos conhecemos. Creio que os irmãos estão também desfrutando desse mesmo livro. Então, José teve aquela visão, e aquela visão governou toda a sua vida e todo o seu viver. Amados irmãos, é dessa visão que eu e você precisa. A visão que José teve de reinar um dia com o Senhor, trouxe também junto um coração de perseverança. Então, um dos itens de um modelo para conduzir o rebanho de Deus é termos essa visão clara de um dia reinar com o Senhor. É ter também essa visão de sermos perseverantes. Louvado seja o Senhor. E como precisa ser também a postura de um líder nas reuniões. Então, nas reuniões da igreja, os visitantes, eles precisam ver em nós uma direção clara da vontade do Senhor. Eles precisam ver uma liderança. Eles precisam ver em cada membro exercendo o seu papel na reunião. Então, isso quer dizer que as nossas reuniões precisam ser reuniões vivas, reuniões que alimentam os irmãos, reunião que alimenta os visitantes. Então, nesse aspecto, nós precisamos ser renovados. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter um espírito inovador. O que significa ter um espírito inovador? É fazer as coisas de Deus com empenho, com labor, com dedicação, com criatividade, com entusiasmo. Ou seja, amados irmãos, servir ao Senhor com felicidade no coração. Então, o capítulo 1 aborda esses itens aqui. Claro, tem muitos itens a ser falado, Mas vamos passar para o capítulo 2. E o capítulo 2 já mostra que um líder
né, que mostrou no capítulo 1 modelo para o rebanho de Deus, ele precisa assumir as suas responsabilidades. Eu e você, amado irmão, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Essa palavra é para cada um de nós. Assumir responsabilidade em que aspecto? Né? O capítulo 2 mostra como devemos conduzir o rebanho de Deus, certo? Então, nesse capítulo, nós precisamos ter algumas características. Né? A primeira característica que nós precisamos é ter um coração de estar sempre unido ao Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, mostra, né, uma palavra, né, muito especial que pode ser traduzida em andar junto com o Senhor. Fala de jugo. Jugo significa canga. Canga significa andar junto, né? Significa ter o mesmo equilíbrio. Então, o segundo ponto aqui, nesse capítulo 2, é termos esse coração de andar junto com o Senhor, de sermos um com o Senhor. Somente assim, amados irmãos, nós iremos ter graça suficiente para cuidar dos nossos amados irmãos, para cuidar das pessoas novas. O segundo ponto, nós precisamos ter fogo pelo Evangelho. Isso precisa arder no meu coração e no seu coração. Terceiro item que está descrito no capítulo 3, ter amor pelas pessoas. Não é apenas ter um coração de evangelizar, mas precisamos ter amor pelas pessoas. Né? O quarto ponto, nós precisamos ter amor, entusiasmo e paixão pelo Evangelho. Né? E o último ponto aqui do capítulo 3, nós precisamos oferecer ao Senhor o que nós temos. E isso está descrito em Mateus capítulo 14, versículo 15 ao 17, aonde o Senhor fez a multiplicação, né, daqueles 5 pães e 2 peixes. Né? O homem natural, o homem sem visão, ele fala para o Senhor assim: Senhor, despede essa multidão, porque o que nós temos não é suficiente para alimentar todos que estão aqui. E nós sabemos toda essa história. Mas o que é que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos? Dai vós mesmo de comer. Então é como se o Senhor dissesse assim: assumam a sua responsabilidade como pastores, como servos de Deus, como diáconos, como diaconisas. Assumam as suas responsabilidades. Então, um dos discípulos levou até o Senhor os 5 pães e 2 peixinhos. E nós sabemos que o que aconteceu? O Senhor fez aquela grande multiplicação. Louvado seja o Senhor, irmãos. Isso é uma grande lição para nós. Talvez nós não temos muita força, não temos muita eloquência, mas o que nós temos, nós precisamos oferecer ao Senhor, dar ao Senhor, para que Ele opere, né, esse grande milagre. Louvado seja o Senhor. E o capítulo 3, o tema do capítulo 3 fala de o grande milagre. Amado irmão, sabia qual é o grande milagre? É por meio do cuidado dos irmãos, do pastoreio dos irmãos, o Senhor está nos ganhando, nos transformando e nos aperfeiçoando. Louvado seja o Senhor. E o capítulo 3 inicia mostrando o modelo da pessoa do Senhor Jesus como verdadeiro pastor. Ele aqui mostra como pastorear as ovelhas, o rebanho de Deus. Então, o capítulo 3, a essência é mostrar Cristo como modelo para cada um de nós. O segundo ponto, o cuidado, né, precisa gerar nas pessoas e nos irmãos fé. Né? Essa é a nossa missão.
ao sairmos para visitar os irmãos, para visitar as pessoas, nós precisamos gerar fé no coração de cada uma delas, né? Gerar esperança, gerar amor pelo Senhor e amor pelas pessoas. E nós também precisamos desenvolver, né, nas pessoas que cuidamos, né, desenvolver a salvação, desenvolver o amadurecimento da fé em cada um deles. Terceiro item do capítulo 3. No pastoreio, precisamos estar prontos, né, para qualquer tipo de situação. Por isso que a essência do capítulo 3 é mostrar a pessoa do Senhor Jesus para nós como o exemplo. Ele sofreu a nosso favor. Jesus é o Senhor. Então, amados irmãos, eu finalizo aqui o resumo desses 3 capítulos, né? Claro, não deu para falar tudo, mas eu quero finalizar esse vídeo, finalizar o capítulo 3, dizendo assim: o Senhor sabe que somos limitados, mas o Senhor deseja nos usar. Temos que levar o que temos ao Senhor. Ele é aquele que vai operar o grande milagre. Ele é aquele que vai nos aperfeiçoar. Amados irmãos, Jesus é o nosso amado Senhor.